Nunca imaginei que a casa da minha irmã pudesse ser um palco de tantos segredos. Era um lugar familiar, sabe? Cheiro de café fresco de manhã, o barulho da TV no jornal do almoço, aquele clima gostoso de domingo eterno. Meu cunhado, ele sempre foi presente. Um homem daqueles que ocupa espaço, não só físico, mas no ar. A gente se dava bem, num nível quase de irmãos, com aquelas brincadeiras bestas durante o churrasco de domingo. Mas, nos últimos tempos, alguma coisa mudou. Um calor estranho no ar quando nossos olhares se cruzavam à mesa de jantar. Um sorriso que durava um segundo a mais do que deveria. Era como se a gente tivesse inventado um jogo perigoso onde só nós dois sabíamos as regras. Minha irmã, inocente de tudo, sempre no meio, comentando sobre o trabalho dele, o tal negócio que ele tanto cuidava com mão de ferro. E eu, ali, sentindo aquele tremor interno, começando a entender que a linha entre a família e o proibido era mais tênue do que eu imaginava. A casa era a mesma, as pessoas também, mas um sussurro de algo complicado pairou sobre nós. Os gestos começaram a ficar mais calculados. Um copo de água que ele me passava e nossos dedos se encontravam por uma fração de segundo que parecia uma eternidade. Era um toque rápido, mas que deixava a pele marcada, latejando. Ele se aproximava para pegar algo na estante atrás de mim e eu sentia o calor do corpo dele nas minhas costas, a respiração dele pertinho do meu pescoço. Eu ficava paralisada, mas por dentro era um furacão. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que todos na sala podiam ouvir. Era uma dança íntima onde só nós ouvíamos a música. Um olhar que ele me lançava através da sala, pesado, intenso, cheio de promessas não ditas. E eu, devolvendo com um desvio de olhos que era mais uma confissão do que uma negação. A vontade de me aproximar, de cruzar esse limite, era um segredo que eu carregava com um misto de medo e excitação. A tensão era tão palpável que dava para cortar com uma faca. Tudo levou àquele final de tarde. Minha irmã tinha saído para buscar a encomenda da loja e a casa ficou em silêncio. Aquele silêncio que pesa, que sussurra. Eu fui ao banheiro lavar o rosto, tentando me acalmar, tentando colocar meus pensamentos em ordem. A água estava fria, mas não era o suficiente para apagar o fogo interno. Quando abri a porta, ele estava lá. Parado no corredor escuro, a luz do fim de tarde criando sombras dramáticas no rosto dele. Não foi um acidente. Foi uma escolha. Ele se moveu, bloqueando minha passagem de forma suave, mas firme. O corredor era estreito, e o espaço entre nós diminuiu até quase não existir. Ele sussurrou meu nome e a voz dele era áspera, carregada de uma intensidade que me fez tremer por dentro. Precisamos conversar, ele disse. Mas aquilo não era sobre conversa. Era sobre a pressão do corpo dele tão perto do meu. Era sobre o olhar que prometia coisas proibidas. Ele disse que eu estava mexendo no negócio dele, que eu não fazia ideia do que estava provocando. E naquele momento, no corredor escuro, levados por uma vontade cega, entramos no banheiro. A porta se fechou com um clique baixo, e o mundo lá fora simplesmente deixou de existir. Dentro do banheiro, a escuridão era quase completa, só um filete de luz entrando por debaixo da porta. Era um mundo nosso, um cubículo de segredos. A única coisa que existia era o som da nossa respiração ofegante, sincopada, enlouquecida. Eu encostei na parede fria, e o contraste com o calor da minha pele era um choque. Ele não me tocou, não imediatamente. Ficamos parados, nos devorando com os olhares que se adaptaram ao escuro. Eu podia sentir o cheiro do seu perfume, misturado com o meu. Quando a mão dele finalmente se aproximou, foi para mover um fio de cabelo do meu rosto. O toque dos dedos dele na minha têmpora foi como um tremor elétrico, percorrendo todo o meu corpo. Era uma conversa silenciosa que só os corpos entendiam. Sua mão desceu pelo meu braço, devagar, como se estivesse memorizando cada curva. Cada centímetro de pele que ele conquistava era uma fronteira desmoronando. A intensidade era tanta que eu sentia as pernas fracas. Ele sussurrou algo sobre consequências, sobre o perigo do nosso jogo, e cada palavra era um sopro quente no meu pescoço, alimentando a chama do proibido. E então, o momento de maior pressão.
A mão dele encontrou a minha cintura, puxando-me contra ele. Não havia mais espaço para negações ou medos. Era pura vontade. Era como se estivéssemos no olho do furacão, onde tudo era silêncio e calor e desejo. Meu corpo todo tremia, reagindo a cada pequeno movimento, a cada sussurro abafado. Eu estava completamente mergulhada em um labirinto de emoções onde me perdi voluntariamente. A respiração dele no meu pescoço era acelerada e eu podia sentir o coração dele batendo forte contra o meu peito, num ritmo selvagem e sincronizado. Havia um conflito, sim, um grito distante da razão, mas ele foi abafado pelo barulho ensurdecedor do sangue nas minhas veias. Foi quando seus lábios quase tocaram os meus, um quase beijo que foi mais intenso do que qualquer outro beijo na minha vida. A tensão chegou num pico insustentável, um limite prestes a ser transposto. Era o ápice do proibido, aquele instante em que você sabe que nada será como antes, e mesmo assim, você não quer estar em nenhum outro lugar. O som da chave na porta da frente foi como um balde de água gelada, um rompimento brusco. Nos afastamos num salto, como dois adolescentes apanhados. O mundo, com suas regras e consequências, invadiu aquele nosso santuário de segredos. No escuro, eu pude ver o olhar dele, ainda pesado, mas agora com um vislumbre do mesmo pânico que eu sentia. A porta do banheiro parecia uma sentença. Quando saí, minutos depois, fingindo uma calma que não existia, o tremor nas minhas mãos era incontestável. Minha irmã estava na cozinha contando sobre o trânsito, e cada palavra dela era uma facada na minha consciência. Havia uma culpa amarga, um peso no peito, mas por baixo dessa culpa, uma centelha de excitação ainda pulsava, um calor residual que se recusava a desaparecer. Eu tinha transgredido um limite enorme, pisado em um terreno perigoso, e parte de mim se sentia viva de uma maneira nova e assustadora. Eram sentimentos complicados demais para decifrar naquele momento. O que eu aprendi com tudo isso? Que o proibido tem um sabor inebriante, mas que vem com um preço alto. A atração, quando é tão intensa, pode nos cegar para tudo ao redor. Aquela experiência me mostrou lados meus que eu nem conhecia. Uma coragem e uma imprudência que viviam adormecidas. Para você que está me ouvindo, talvez passando por algo parecido, cuide-se. Esses jogos perigosos são sedutores, a tensão é viciante, mas as consequências são reais e podem machucar pessoas que a gente ama. É um território complicado, mas, entre a culpa e a lembrança, confesso que ainda sinto um calor percorrer meu corpo quando lembro daquele sussurro no escuro, daquela pressão contra a parede. Foi errado? Foi! Mas foi inesquecível. E se você já viveu algo assim, que deixou aquele gostinho de quero mais e ao mesmo tempo aquele nó na garganta, me conta aqui nos comentários. Às vezes, dividir um segredo assim pode aliviar o peso. E quem sabe a gente não se encontra no próximo vídeo para mais uma confidência. Um beijo e até lá!